Bom dia a todos. Eu sinto que nós em Jundiaí, a igreja em Jundiaí e a igreja aqui em Montemor estão trabalhando no mesmo projeto, mas em áreas diferentes, complementares. Então, hoje, por exemplo, tinha uma reunião muito importante em Jundiaí, onde o presbitério ia passar para a igreja todo o caminho que nós temos feito desde o início do ano, muitas mudanças, muitos progressos, muita coisa boa tem acontecido. As últimas fases da integração de 4 comunidades que antes eram divididas estão fundindo, e esse processo é de vários anos, e agora, nesse semestre, acabou de se consolidar. Temos um só caixa. O dinheiro é o mais importante sinal de que tem unidade espiritual. Sabia disso? Né? Assim, quando você diz que tem tudo bem, mas quando o dinheiro não está junto, é porque não está tudo bem, né? Então, o casal, por exemplo, que mantém o homem o seu dinheiro à parte, a mulher o seu dinheiro à parte, não está unido. Então, o dinheiro não é o mais importante, mas o dinheiro é um termômetro que revela o estado da unidade. E nós tivemos assim um processo de 4 comunidades com políticas diferentes, com maneiras diferentes de andar, e com muita comunhão, e muita luta, e muita briga, e muito perdão, e muito amor, e muita aliança, e esse semestre foi consolidado, e a igreja ficou muito abençoada e começou a sentir o impacto disso espiritualmente nas reuniões. As reuniões da igreja começou a ter mais unção, ter mais presença de Deus, a equipe de louvor começou a ser mais afinada com o Espírito Santo, vários sinais, e pessoas novas começando a chegar na igreja também. Então, vários sinais externos começaram a acontecer como fruto do processo interno que vem de vários anos acontecendo. Obviamente, tem muita coisa mais para acontecer, mas a gente está muito feliz com isso, e eles iriam tomar café juntos, iam cear, iam falar isso. Então, assim, de uma parte, talvez seria importante estar lá, mas eu tenho compromisso com vocês também, e eu sinto assim, que a obra que está sendo feita lá e a obra que está sendo feita aqui são complementares, tem coisas diferentes, mas nós estamos trabalhando no mesmo muro, né? Cada um em frente de sua casa, mas tem coisas muito importantes que estão acontecendo aqui também. E a última vez que eu estive aqui, eu senti muita unção sobre a palavra, muita assim, abertura. Eu acho que é fruto das orações aqui, do ambiente de oração, do ambiente de busca da palavra. E tem lugares que a gente vai e dá a mesma palavra e não tem o mesmo sentimento. E aqui a gente sentia mesmo que o Espírito Santo estava presente, confirmando, e a palavra ficando com a gente durante o tempo. E ficamos em dúvida sobre qual título dar para a palavra que foi ministrada a última vez, mas podia só pôr panela de pressão, mas mais chique você falar não desperdice suas emoções, ou o poder da oração incessante. Mas são várias opções de títulos, mas o tema é esse, de que Deus usou um homem como Esdras para não só sentir o peso do coração de Deus, mas conseguir transmitir isso para os outros, mesmo sem ficar tentando. Ele conseguiu ser contagioso, só de chorar e ficar em silêncio e rasgar as vestes, aquela emoção passou para toda a congregação, e ele conseguiu mudar a história. Ele preparou a nação de Israel para a vinda de Jesus, para manter puro e separado de miscigenação e mistura dos povos, só por uma ação, de sentar lá com as vestes rasgadas e quietinho diante de Deus e chorando. E isso foi assim contagioso e mudou a história do mundo, né? Mudou a história do mundo. Uma pessoa, as emoções de uma pessoa mudaram a história do mundo. E eu estava olhando a data aqui que eu tive da última vez, tinha acabado de voltar de Israel, de 2 semanas lá, e estava logo antes de ir para os Estados Unidos para um encontro Tikkun, que é dos judeus messiânicos dos Estados Unidos, que nós nunca tínhamos estado lá. Foi eu e o Christopher, e também o meu irmão que mora nos Estados Unidos também pôde estar conosco alguns dias lá também.
e foi muito forte também. Então, ela estava entre um e outro evento. E então, pensando em todas essas coisas, várias coisas estão acontecendo assim, de uma forma muito rápida, muito forte, nas localidades, em Israel, nos Estados Unidos, vários lugares, a coisa está fervendo no Espírito. Deus está movendo sobre as águas e tem algumas palavras que estão muito assim universais, são globais, né? E o que mais está me assim, impactando é essa questão de esperar em Deus. O que é esperar em Deus? O que é necessário para esperar em Deus? Como esperar em Deus? E nós tivemos assim várias palavras lá, mas uma que nos impactou bastante foi da esposa do Dan Juster, a Patrícia, me chamam de Pat Juster. Ela teve uma operação muito séria do coração, tinha tido assim recentemente. Eu acho que ela tinha problemas anteriores, alguns anos antes, e depois agora tinha agravado a ponto de estar em perigo de morrer mesmo. E ela sabia, os médicos não davam certeza que essa operação que ela fez agora seria bem sucedida. Era muito arriscado. E tanto é que ela estava lá, acho que fazia alguns meses, eu lembro que eu estava orando bastante sobre isso, e ela estava lá, tinha feito a viagem de avião de Israel até os Estados Unidos, que é muito perigoso para quem está nas condições dela, mas os médicos falaram que isso já era possível. E então ela estava lá e deu a palavra, e foi assim muito impactante. Todos foram muito impactados com o testemunho dela. E assim eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria falar uma das coisas que é bem relevante ao assunto de esperar em Deus, que Deus falou com ela alguns meses antes para sair das redes sociais, porque ela precisava de comprar azeite. Ela precisava esperar em Deus para carregar a bateria, que se ela não tivesse carregada, ela não ia aguentar as coisas que iriam vir. Deus fez 2 perguntas para ela, falou assim: você quer viver mesmo? Essa questão de vida ou morte realmente é Deus que cuida, mas Ele respeita a vontade humana. Então é um assunto muito pessoal entre a pessoa e Deus. Acho que vocês lembram da história de Ezequias, né, o rei Ezequias, que Isaías teve que sair de casa para anunciar para ele que ia morrer. Vai para ele e fala para ele que vai morrer. Então ele saiu de casa com uma mensagem de Deus para Ezequias de que iria morrer. E quando ele saiu, depois de dar a mensagem, ele chegou lá no átrio, não tinha nem saído um pouquinho, Deus falou assim: volta para ele e fala que vai viver. Eu acho que se eu fosse Isaías, eu ia ficar meio... Deus, por que você me tirou da cama? Se ele vai viver, deixa ele viver e pronto, né? Não. Né? Você sai de casa para falar com o cara que vai morrer. Aí você chega e fala assim: não, eu resolvi, ele vai viver mais 15 anos. Mas entre esse inteirinho, o que aconteceu foi que Ezequias orou e chorou. Olhou para a parede, orou e falou: Deus, eu tenho andado diante de ti, o Senhor está me cortando no meio dos meus dias, não é hora para isso. E Deus falou assim: você pensa assim? Tá certo, então vamos mudar essa história. Falou com Isaías, e ainda bem que Isaías era obediente, e voltou e desfez a palavra anterior, e ainda deu remédio para ele, ainda deu o remédio que era pasto de figos, né? Mas o importante é que esse assunto de vida e morte é Deus que determina, mas você também tem um pouco de dizer no meio do assunto. E ele falou para ela: você quer viver mesmo? Quanto você quer viver? Aí ela pensou sobre o marido e sobre coisas, ela falou assim: não, eu quero viver. Falei: então tá bom. E quanto você está disposto a sofrer? Essa é a pergunta. Quanto você está disposto a sofrer? Que você vai sofrer. Essa decisão sua, tá certo, você quer viver, mas você vai sofrer. Quanto você quer sofrer? E ela falou: seja o que for necessário, mas eu quero viver. E então ela saiu das redes sociais e começou a orar em línguas. Toda hora que estaria nas redes sociais, ela estava orando em línguas. Então está na fila do banco, está esperando no consultório, está em qualquer momento que está esperando, está orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, para carregar a bateria. Aí chegou no hospital, ela ficou num quarto com uma outra mulher, e a outra mulher falou para ela sobre uma experiência traumática que ela tinha tido de ficar solitária, de sentir solidão, que era uma coisa horrível. E ela julgou a mulher e falou assim: puxa vida, eu gosto de ficar sozinha. Que coisa de... não aguento ficar sozinha, ela tem solidão. Está falando bobagem, é muita frescura dela, não sei o quê.
E depois que ela teve a operação, e ela ficou na UTI 2 noites, entubada e não conseguindo dormir, uma situação horrível, ela viu o que a mulher estava falando, ela experimentou. E ela apertava aquele botão de pânico, né, para a enfermeira vir, a enfermeira não sabia qual o problema, atacava mais morfina nela, pensou que ela estava sentindo dor, mas na verdade ela estava sentindo solidão e sentindo sem capacidade de dormir, e aquela sensação horrível que eu só posso imaginar o que é. Mas é assim, uma coisa terrível, terrível mesmo. E aí com a morfina ela sentia pesadelos, e aí aquelas coisas horríveis também. Então assim, é uma experiência terrível e que ela mesma testifica que não poderia ter passado se não tivesse carregado a bateria falando em línguas antes e saído das conversas vãs, das atividades vãs. Mas a solidão, ela diz que é uma coisa palpável, é infernal, é uma coisa que você não queira nem saber, é uma coisa terrível, uma sensação assim de desespero que não tem palavras para expressar. Aí depois das 2 noites ela foi para o quarto e o marido podia estar com ela, só que não estava entubado ainda e não podia fazer nada. Não podia conversar, não tinha força nem de levantar a cabeça, estava muito fraca, muito sem força, e ele não podia fazer nada para ajudar, mas podia ficar lá. E aí, como ele não podia fazer nada para ajudar, ele tirava o iPhone e começava a responder e-mail e falar nas redes sociais, e ela sentia o desespero voltar de novo. Aí, quando ele parava, ela sentia alívio. Aí, não sei como é que ela fez, ela disse que ele desconfiou logo que o negócio não estava certo, aí ele ficou lá com ela, sem poder ajudar, sem poder falar, sem poder fazer nada, mas sem fazer outra coisa também, lá à toa. Sim, sem poder fazer nada de útil, mas a presença dele era o suficiente para que ela não sentisse solidão. Ela sentia uma presença real, mas é uma presença não distraída, uma presença real. E isso é o que eu queria mais trazer a nós, porque ela queria dizer que a experiência dela é um exemplo, uma amostra, uma parábola do que a igreja, ela estava falando para a igreja nos Estados Unidos, ela falou, vem dias difíceis, quantos vocês querem viver? Quantos vocês estão dispostos a sofrer? O negócio que vem para frente é terrível, isso todos eles concordam, Mike Bickle, Dan Jess, todo mundo está falando, eles estão falando que a reação depois desse atual presidente vai ser tipo o começo do fim, vai ser uma coisa terrível, e não queira nem saber. Então, assim, nós estamos com alguns minutos, alguns anos de alívio, mas que vem para frente é coisa que você não quer nem saber. E a igreja precisa resolver como ela vai se preparar para isso, que é agora. Que, aliás, é o tema do nosso Escola de Impacto agora em Sorocaba, começa semana que vem, é como devemos viver nessa época agora. Como podemos aproveitar o tempo agora. Porque as virgens nécias perderam, não pelo que eles fizeram na hora, mas pelo que eles não fizeram antes. Então, esse antes é agora para nós. Então, assim, agora é hora de nós ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Agora, quando tem liberdade, quando tem tempo, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com a sua mente? O que você está carregando a sua bateria? Porque depois não dá tempo. Não dá para sair e comprar mais azeite. Tem que ser agora. Então, ela estava dizendo que isso era o que ela sentia. E que esperar em Deus, então, não é possível se você está só enrolando o tempo e, né, tipo, igual o marido dela, fazendo outras coisas. Esperar em Deus tem que estar com Ele, mas fazer nada, tem que fazer nada, porque Ele exige que você esteja lá à disposição dEle, sem ocupar outra coisa, e Ele também só vai resolver falar com você quando Ele quiser. Então, você fica aí. Então, assim, eu queria falar com vocês, então, hoje sobre isso, sobre esperar em Deus. Qual o princípio de esperar em Deus, como nós devemos esperar em Deus, porque, na verdade, isso é a nossa tarefa agora, antes dos dias difíceis que vêm sobre o mundo, antes dos dias que virão. Nós precisamos agora carregar a bateria, nós precisamos agora nos preparar para resistir o sofrimento e as tribulações que vêm na frente. O que nós fizermos agora vai determinar a nossa resistência depois, tá? Então, assim, essa hora que nós estamos vivendo agora, você pensa, não é nada de apocalíptico, nada de escatológico, não, é sim, só que não parece, mas é agora que vai determinar como nós vamos viver depois. Então, assim, nós precisamos ouvir a exortação do Espírito Santo, nós precisamos ouvir essa exortação, e nós precisamos começar a desocupar nossas mentes de coisas vãs. Não estou falando de pecado, estou falando de coisa boba,
coisa que não tem valor, coisa que não merece, a dignidade da nossa mente não merece ficar ocupada com aquelas coisas, tá? Nós somos chamados para algo de valor. Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que nós herdamos dos nossos pais. Então tem jeito de gastar seu tempo proveitosamente e tem jeito de gastar seu tempo ociosamente e desperdiçando. Depois fala, eu devia ter aproveitado, entendeu? Então é isso que a gente precisa atender agora. E a coisa mais importante é essa questão de entender o que é esperar em Deus. Porque esperar em Deus, ele diz em Isaías 40, nos últimos versículos, ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então, dependendo do jeito que você está usando seu tempo agora, é o que você vai impressionar os outros depois. Os jovens cansarão, mas os que esperam no Senhor não vão cansar. Eles vão conseguir fazer proezas. Nós vamos conseguir fazer coisas que os limites naturais não permitiriam, mas porque nós vamos ter acesso ao poder de Deus, ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Vai nos dar força sobrenatural. Então, eu queria que vocês vissem Mateus 15, 13, é um versículo muito curto, se não quiser virar também não tem problema. Mateus 15, 13 é um versículo muito curto, mas que diz o seguinte: respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Um outro versículo que eu não sei onde é, mas é em João, fala: o filho de si mesmo nada pode fazer. 5,39, João 5,39. O filho de si mesmo não pode fazer nada. E o outro é João 15, sem mim nada podereis fazer. Então, se você juntar esses 3 versículos, é o primeiro ponto de esperar em Deus. Se a pessoa acha que o que ela faz tem valor, ela não consegue esperar em Deus. Porque ela fica assim: eu estou aqui à toa, e eu podia estar fazendo isso. Eu estou aqui, eu devia estar ali, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa, eu devia fazer alguma coisa. Mas se ela fala: eu não posso fazer nada, eu acredito que se eu plantar alguma coisa vai ser arrancada, que tudo que eu inventar não vai produzir nada, então não adianta, eu vou ficar esperando. Então eu brinco às vezes que as pessoas ficam no ponto de ônibus e os ônibus vão passando, e o ônibus que leva para a casa dela demora a passar. Mas tem ônibus que para 2 quadras de distância, tem ônibus que para 3 quadras de distância, tem ônibus que não é o ideal, mas serve, né? Chega mais ou menos perto, você anda os outros 3, entendeu? Então, não é o meu ônibus, eu pego o outro. Agora, a pessoa que fala assim: não, só serve o meu, não serve os outros, ele vai esperar até que passe o ônibus certo, entendeu? Então, assim, se você acha que os outros ônibus resolvem, você não vai esperar. Mas se você acha que os outros ônibus não resolvem e o seu está atrasado, mas não adianta, tem que ficar mesmo. Então, assim, quando você pensa que nada que você fizer vai adiantar, aí você vai esperar em Deus. Primeiro ponto é esse: você só espera em Deus se você não crê em si mesmo ou no valor de qualquer coisa que você puder fazer. Você não crê na sua ingenuidade, você não crê na sua inteligência, você não crê nos seus projetos, você não crê em nada de você. Você fala assim: pode até ser bonito, pode até ser legal, pode até ser genial, mas o pai vai arrancar, porque não foi ele que plantou, então não adianta. Você pode pregar bonito e todo mundo fica impressionado, mas ninguém vai lembrar depois. Você pode pegar porcaria, mas se Deus falou, ele vai tocar a vida de pessoas e eles vão ficar para o resto da vida tocar com aquilo. Entendeu? A única coisa que traz vida é Deus. Tudo que nós fazemos não tem vida. Tudo que Deus faz traz vida. E ela não precisa ser tão chique, tão inteligente, tão genial. Precisa ser Deus. Só isso. Imagina a sombra de Pedro curando. Pedro tem algum controle sobre a sombra dele?
Não, a sombra dele só, ele não faz nada, a sombra cura. Entendeu? Percebe que coisa maravilhosa? Então, se você tem Deus, você vai afetar a vida das pessoas. Se você não tem Deus, você vai impressionar, chamar elogio, crítica, mas não vai fazer nada de valor, Deus vai arrancar. Só o que vem de Deus tem vida. E olha o que Deus faz. Faz o profeta andar nu 3 anos, faz o outro guardar uma cueca de linho no rio, depois mostrar para todo mundo, faz ir lá no oleiro, jogar um pé, né? Assim, faz um monte de coisa doida, mas foi Deus. Então, 2.000 anos depois, 2.500 anos depois, nós estamos lembrando do cara. Então, assim, ele pode ser zombado em vida, mas se veio de Deus, vai permanecer, não arranca. Tudo que vem de Deus permanece. Tudo que não vem de Deus será arrancado. Então, adianta fazer alguma coisa que não venha de Deus? Não adianta. Então, o primeiro ponto para esperar em Deus, se você não tem paciência para esperar em Deus, você ainda crê em você mesmo. Você ainda acha que adianta. Você ainda crê que você pode fazer alguma coisa. Mas se você não crê em você mesmo, você desistiu, então, meu filho, está atrasado o ano, mas vai ficar assim mesmo. Samuel não veio, o que você faz? Nada, eu não sou sacerdote, não posso oferecer nada, vou ficar aqui. Mas o povo está indo embora, você vai perder a guerra, está urgente, Samuel não aparece, o que você faz? Nada. Espera Samuel, é o teste. A hora que ele começou a fazer o sacrifício, não, mas se Samuel não vem, eu também posso fazer. Pode fazer e perder o reino também, né? Então, Deus precisa de pessoas que não acreditam em si mesmas, que não confiam em suas próprias artimanhas, que acreditam que elas mesmas não produzem nada de valor, que só o que vem de Deus tem valor. Então eles vão esperar. Deus falou para Moisés, sobe o monte, eu vou falar contigo. 7 dias. 7 dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. Esperando a boa vontade de Deus. Mas ele não ia poder fazer nada mesmo, então fica aqui. Percebe? Não vou fazer nada mesmo, ele mandou vir aqui. Ele não mandou descer. Ele não está aparecendo. Fica aqui. Então, assim, essa atitude é uma atitude radical, uma atitude perigosa, uma atitude naturalmente louca, mas é a única atitude que vai produzir fruto para o reino de Deus. Você precisa descrer em você mesmo e confiar somente em Deus. Isso é uma coisa tremenda. O segundo ponto aqui, eu vou dar vários pontos assim, sobre esperar em Deus. O segundo é que você precisa ter revelação, não só revelação, mas adoção. Então Deus te revela alguma coisa e você adota, é meu. Então você tem que abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, suas ideias, esvaziar. Isso é um processo de esvaziar. Mas a segunda coisa começa a se encher. Encher de quê? Do sonho de Deus, do propósito de Deus. Ele revela e você adota. Jesus não era uma pessoa que só esperava em Deus. Sem o Pai não consegue fazer nada, o Pai não está fazendo nada, então vou ficar minha boa até que ele resolve aparecer. Não. Jesus diz o zelo, os discípulos falaram sobre ele, o zelo da tua casa me consome. Então Jesus não era uma pessoa folgada, tranquila, sabe? Esperando, não consigo fazer nada mesmo, então enquanto eu não faço nada eu vou fazer outras coisas. Não. Ele era uma pessoa cheia de zelo. Zelo da casa de Deus, zelo pelas obras de Deus, zelo pelo propósito. Eu tenho uma obra, eu tenho outra cidade para ir, eu não posso ficar só aqui. Ele tinha uma coisa tremenda dentro dele. Então não era só uma espera passiva, mas era uma cooperação entre um Deus que está nos céus e não vai fazer a obra sem nós, e pessoas na terra que vão fazer a obra, mas precisam de Deus para poder fazer. Então assim, nós precisamos comprar a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para você? Qual a visão de Deus para a igreja? Você precisa ter noção disso. Você não pode ficar aí esperando. Tem pessoas muito místicas que ficam só esperando. Gente, não é assim. Cada dia é um dia, cada 24 é 24 horas. Tem o que fazer. Você não é uma espera passiva. Deus não está parado. Ele diz, meu pai trabalha até agora, eu também. Então, você precisa esvaziar dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas você precisa encher dos objetivos de Deus. Você precisa sentir paixão de Deus. Você precisa sentir zelo, tipo ciúme. Pessoas estão gastando suas vidas à toa.
e podia estar gastando para Deus. Você precisa, aquele livro 7 Hábitos de Pessoas Eficazes, ele fala, você precisa enxergar a situação da pessoa e a situação que ela pode ser. Você precisa enxergar o que ela é agora e o que ela pode ser. Você precisa enxergar você mesmo e o que você pode ser. Deus falou com Jeremias, eu te chamei desde o ventre. Eu sou criança, não fala que é criança, eu vou te ensinar. Sabe, irmãos, nada de valor de Deus vai acontecer no mundo se não for gerado. Ele é concebido e ele tem uma gestação. Não vai descer o Espírito Santo sobre você de repente e você vai ter uma coisa que você nunca teve e você vai ser usado. Não, se Deus vai te usar é porque há anos a fio aquilo está amadurecendo dentro de você. E aquilo incomoda. E aquilo dá problema para você. E se você pudesse abrir mão daquilo, você podia ser normal, mas com aquilo você fica normal. Jeremias fala, Deus, a tua palavra é gostosa, eu achei, eu comi, mas depois me mirou, eu fiquei solitário, eu não conseguia ficar nas festas com os outros, eu não conseguia ficar, aquilo ali me consumia, e eu falei, eu não vou falar mais, mas quando eu falo não vou falar mais, aquilo... Entendeu? Assim, então, tem uma gestação, é necessário. Você pode pensar assim, mas de qualquer forma José ia ser rei do Egito. Não, ele tinha que contar os sonhos. Ele tinha que contar os sonhos, ele tinha que adotar os sonhos, ele tinha que ser perseguido por causa dos sonhos, ele tinha que ser mandado do Egito por causa dos sonhos, e ele tinha que esperar o tempo para aquele sonho cumprir, mas o sonho é de Deus. E se o sonho não existir em seu coração, você não tem nada. Você não vale mais nada se você não sonha. Você precisa ter sonho, mas não os seus, o sonho de Deus. Você precisa ter o sonho de Deus. E muitos de nós temos às vezes sonhos nossos de ser igual ao outro, de fazer coisa, não é, Deus não te chamou para fazer o que o outro fez. Aí é repetir. Ele não vai te chamar ninguém para fazer o que o outro faz. Ele vai chamar cada um para fazer o que ele chamou para fazer. Eu fiquei impressionado esses dias, irmãos. Eu fui para uma reunião à noite lá na Igreja Batista, que chamaram um irmão, chama Blackaby. E eu fui muito impactado pela mensagem do Henry Blackaby, que era um pastor batista, que escreveu um livro chamado Experiências com Deus. E o que ele conta, o que foi feito da vida dele é um negócio extraordinário, mas ele é uma pessoa meio caipira, do Canadá, uma pessoa meio tímido, e só de ouvir Deus e obedecer Deus, ele foi até na Casa Branca orar pelo presidente, ele tem revolucionado pessoas ao redor do mundo, é uma coisa, ele está com mais de 80 anos hoje. Mas o senhor que veio lá na igreja era o filho dele, o Richard Blackaby. Eu falei, eu vou lá ouvir, eu vou lá saber o que ele está fazendo. E ele só contou testemunho, ele deu uma palavra sobre Gideão, alguma coisa, mas basicamente sabe qual é a mensagem deles? A mensagem dele é assim, Deus usa, e o tradutor era filho de americano, traduziu até muito bem, mas ele chamava, Deus usa pessoas ordinárias, e toda vez que ele falava assim, ai, né, mas não é pessoas ordinárias, que no nosso tema, ele usa pessoas comuns, sabe, pessoas que não tem nada de especial, é isso que ele quis dizer, que Deus usa pessoas que não tem nenhuma qualidade. E aí ele contou a história de uma senhora que esteve num acidente de carro e o marido dela morreu e ela ficou paralisada daqui para baixo. E ela tinha 66 anos. E ela nunca tinha pregado para ninguém. E aí ela falou, Deus, eu quero morrer, eu quero ir embora. E ele falou, não, você tem que viver. Assim, para quê? Eu falei, eu tenho um propósito na sua vida. Para quê? Eu estou com 66 anos, estou paralisado da cintura para baixo, sou viúva e sou pobre. O que adianta uma vida minha se quando eu estava sem problema nenhum de saúde, eu não conseguia ser útil, agora muito menos. Viúva, paralisada e pobre, e 66 anos. Deus falou, não, tem um propósito na sua vida. Aí ela ficou sabendo que tinha um curso de evangelismo, ela foi no curso de evangelismo, cadeira de roda, aprendeu as técnicas lá e pregou para uma pessoa e abriu um caderno, anotou o nome da pessoa. Aí ela falou, Deus, dá mais um, é muito gostoso ver alguém entregando a vida para Jesus. Aí veio mais um. Falou, Deus, eu não quero ser abusado. Mais 3. Quando ele visitou a casa dela, esse Richard Blackaby, foi visitar a casa dela, foi quando ela tinha 80 anos. Quer dizer, fazia 14 anos que ela era viúva, paralisada e com 66 anos. Ele falou, eu quero ver seu caderno. Eu quero ver seu caderno. Ele foi lá para ver o caderno dela. Sabe quantos
quantas pessoas, quantos nomes tinha naquele caderno? Em 14 anos, de uma viúva paralisada e com 66 anos, 67, 68, 69, 3.173 pessoas. Só pregando para uma pessoa de cada vez e anotando o nome. Quer dizer, ele quis dizer, Deus pode fazer, ele começou a missão da vida dela com 66 anos. Começou a missão, até 66 anos ela não tinha feito nada. Com 66 anos ela foi fazer, em 14 anos, com 80 anos, ela já tinha 3.173 pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que me impactou bastante. Mostra que Deus, nunca é tarde para Deus nos ajudar a cumprir o chamamento de Deus em nossas vidas. Então, o segundo ponto é que nós precisamos adotar os sonhos, as prioridades e os sentimentos de Deus. Nós precisamos não ficar passivos. Não acreditamos em nós mesmos, acreditamos só nele, ótimo. Mas a segunda coisa, esvazia-se dos seus sonhos e pergunta para Deus quais são os dele. E quando você começa a se encher dos sonhos de Deus, eles são impossíveis. Você não pode cumpri-los, porque são de Deus, não são seus. Então, obviamente, você não consegue cumprir. Como que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, podia pregar e 3.000 pessoas converter? Fala a verdade. Depois 5.000 converter. Como pode? Impossível. Então, o sonho que Deus tem para você é impossível. Essa é a primeira coisa. Impossível. Porém, é um sonho, é um desejo, é uma coisa que não vem só o conteúdo, não vem só assim um esqueminha, vem a emoção, vem assim o sentimento, vem o desejo, vem a paixão. Mas não é possível, mas tem. Aí você adota, você compra, você absorve, você faz com que aquilo entra no sua corrente sanguínea. Você absorve essa visão. Terceiro ponto é que você tem fé nas promessas claras de Deus. Você crê para as próximas etapas do seu plano na terra. Você tem fé. Tudo isso você pega a vida de Abraão e é isso. Faça igual a Abraão. Esvazia seus sonhos. Não creia em você mesmo. Você não pode ser pai. Adote o sonho de Deus. Você vai ser pai, vai dar uma terra. E depois fica crendo que pode, apesar das aparências, aquilo vai acontecer, porque Deus falou que ia acontecer. Então vai acontecer. 4. Zelo em ações que preparam o terreno para o cumprimento das promessas de Deus. Já que você crê que vai acontecer, age de acordo com a sua fé. Não aconteceu ainda, mas faça tudo necessário para que quando acontecer, aquilo seja cuidado de forma direita, né? Faz tudo necessário para que aquilo aconteça de forma direita. E 5, a coisa mais prática para esperar em Deus nesse processo é orar. Fé é o alicerce, mas o alicerce da casa a gente não fica destampando toda hora para ver, será que o alicerce está bom? Né? Não, o alicerce está aí. Você não fica olhando o alicerce está aí. Fé é a firme fundamento, você não mexe com ele. Mas o exercício da fé diário, a construção em cima do alicerce é a oração. Porque quem crê, ora. Ele constrói em cima do alicerce. E a oração é uma espera ativa em Deus. Porque Deus não precisa de informações. Mas quando nós estamos falando, ou quando nós estamos ouvindo outros falando, nós estamos nos posicionando diante do trono de Deus. Essa é a maior autoridade do universo. E isso às vezes é chato, e às vezes é porque esperar ônibus que não chega nunca e está atrasado é bem chato. Então você fica com a vontade doida de fazer outras coisas, que parar de perder tempo, e o que o irmão está orando não tem nada a ver. O que ele está orando não tem muito a ver, não. Tem a ver que ele está diante do trono de Deus, está falando com o rei do universo. E você está diante do trono de Deus também. E você tem respeito e presta atenção. E você ora, e ele ora, e outro ora, e fica ali. Isso chama-se espera ativa em Deus. Isso chama esperar em Deus.
Quando Jesus foi embora, o que ele falou para os discípulos fazer? Ô, turminha, estou embora. Não vou deixar as últimas instruções para vocês. Vai para o mundo todo e prega. Já que vocês viram eu ressuscitado, vocês viram que eu estou ressuscitado, vai contar para todo mundo. Fala para todo mundo que eu ressuscitei, que eu mando, que eu vou voltar. Fala para todo mundo, vai. Isso que ele falou? Não, vocês não são de nada. Descobriram que não são de nada? O mais forte de vocês me negou, tem medo de galo até hoje. Acho que Pedro tinha trauma de galo. Toda vez que ele ouvia o galo cantar, ele ficava assim, ai, eu lembro de como eu neguei Jesus. Então assim, ele convenceu eles que eles não eram de nada. Depois ele manifestou-se para eles, ressurreto. E aí o que ele falou? Qual a primeira palavra que ele falou para eles? É um verbo. Espera. Vocês não são de nada. Não ousem fazer nada. Espera. Até que do alto sejais revestido de poder. Aí sim, pode sair. Espera em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Eles sabiam quantos dias ia esperar? Não. Se eles soubessem quantos dias, perde a graça a espera. A espera podia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele não falou nada, ele falou, espera, até que do alto venha. Graças a Deus que foi só 10 dias, né? Mas eles esperaram e o poder veio. Como que eles esperaram? Cada um foi para sua casa e foi fazer seus negócios, e foi pescar, e foi fazer as coisas que ele falou. Não! Como que espera no Senhor? Ele falou, não espera em Galileia, não espera lá no barquinho, não espera no seu... Não, espera em Jerusalém. Eles unanimemente em oração, porque eles sabiam que oração é o modo de esperar. Esperar significa que eu creio que vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu, mas vai acontecer. Que eu não consigo fazer, mas vai acontecer. E minha demonstração de que eu creio é que eu vou estar orando até que aconteça. Mas e se não acontecer por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem problema. Ele mandou esperar, eu espero. Eu espero até que venha do alto. E vai acontecer. Então agora eu quero só terminar colocando alguns pontos sobre a nossa espera coletiva agora. Porque Jesus disse, vocês não podem saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Vocês não podem conhecer os tempos ou as épocas. Sabe por que nós não podemos conhecer os tempos ou as épocas? Porque nós não esperaríamos se fosse. Não, só vai acontecer lá na frente, não precisa fazer nada agora. Então Deus falou assim, não, você fica sem saber. Porque os tempos ou as épocas sou eu que sei. Vamos ler, por exemplo, aqui Salmo 105, falando sobre José. Salmo 105, versículo 16, falou, chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão, enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo. Que jeito engraçado de Deus enviar, né? Os irmãos invejosos, queria matar, depois resolve não matar, vende como escravo, mas Deus está enviando. Isso aqui é apóstolo, enviado para Egito. Olha que coisa, Deus está enviando, mas o jeito dele enviar é meio estranho. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros. Agora é o versículo 19, que eu quero que você preste bem atenção. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. Quer que você sublinha isso e ora isso? A palavra do Senhor provou. Tem um tempo certo. Eu brinco que minha esposa, quando estava para ganhar o primeiro nenê, que depois os outros eu já sabia, mas o primeiro não sabia, que ela falou assim, eu estou esperando neném. Eu falei assim, pensei que esperar neném era esperar os 9 meses, tem que esperar e tal. Não, a pior espera é no último mês, porque você não determina a hora. Pode acontecer de noite, pode acontecer de dia, e essa espera é complicada, né? Puxa, mas... E tem gente que não aguenta, né? Vai para o médico e manda cortar já de vez, né? Entendeu? Assim, então, essa espera é angustiante. Diz que José estava no Egito, falou com o cara que tinha ouvido o rei e esqueceu dele por 2 anos. Não ouse cumprir a palavra de Deus por sua força.
O sonho de Deus é seu, você sofre, você carrega, você faz a gestação desse sonho, mas você não consegue cumprir. Então não levante um dedo, para. Mas está passando da hora. Deus nunca deixa passar da hora. Deus nunca deixa passar da hora. Tenha ousadia de crer que Deus nunca está atrasado. Ele sempre chega na hora certa. E até o tempo certo. Tem tempo certo para cada coisa. Não é para nós sabermos os tempos ou as épocas, mas é para sabermos o tempo que nós vivemos agora. Sabe por quê? Porque nós temos que agir agora. Então é muito importante entender isso. Não é para saber quanto tempo vai ser, que dia que Jesus volta, como é que vai ser. Não, nada disso. Mas é para saber o que nós devemos estar fazendo agora. É assim. Isso é correto. Qual que era o tempo dos discípulos depois que Jesus subiu? Tempo de espera. Quando o Espírito Santo desceu, qual que é o tempo? Tempo de ir. Entendeu? Tinha tempo para cada coisa. Tem tempo para cada coisa. E é difícil a gente esperar o tempo de Deus. Principalmente quando o tempo está chegando perto. Não sei o que ia acontecer com Abraão se ele não tivesse tido Ismael. Não sei se ia abreviar o tempo. Mas ele achou, acho que a Sara achou mais do que ele. Está demorando muito, não vai acontecer desse jeito e tal. É muito difícil esperar. E quando Saul ofereceu aquela oferta, Samuel chegou logo em seguida. Então sempre espera até e depois perde. É uma coisa terrível. Então assim, os últimos dias, a vésperas de Deus fazer alguma coisa na sua vida, se você precipitar, você estraga tudo. Todos os anos que você esperou, estraga. Então nós precisamos ficar peritos na arte de esperar em Deus. Amém? Peritos. Faz alguma coisa, levanta, faz. Não. Por que você não faz? Está passando da hora. Porque se eu fizer vai ser bobagem. Eu só acredito em Deus. Não fez ainda. Mas você está perdendo tudo. Perca, é dele, não é meu. Mas você não fica assim, tranquilo, porque ele não está no apuro, eu que estou no apuro, né? Ele está lá no trono dele, tranquilo, né? Mas o tempo é dele, mas eu que estou no apuro. Certo? Percebe como é que é o negócio? É assim. Faz bastante tempo que os irmãos lá em Jerusalém estão orando todo dia de Pentecostes para o Espírito Santo ser derramado como foi naquele primeiro dia. Mas eles sabem que tem várias coisas que tem que acontecer antes. Mas não tem problema, estamos esperando. Estamos esperando. E não ora só no dia de Pentecostes, oram mais prolongadamente no dia de Pentecostes, fazem uma vigília maior. Mas eu tenho estado, toda vez que eu vou lá, eu sempre estou lá, eles estão lá de segunda a quinta, das 8:30 da manhã até 11 horas, oração, adoração, palavra, esperando. É um desperdício que os outros olham para a equipe do Arche e falam assim, nossa, está desperdiçando tanto tempo de essa equipe, podia estar fazendo outra coisa. Não, ele acha que isso é o mais importante. E dessa vez que nós estivemos lá, eu senti, talvez a coisa mais forte que eu senti nessa viagem foi isso. Deus está levantando para-raios em toda a terra. Quando os raios vierem, eles vão descer aonde? Onde os raios vão descer? Para-raio atrai raio. Quem quer ser para-raio de Deus? Porque ele olha para toda a terra, onde que eu vou derramar o Espírito Santo? Onde eu vou derramar? Por que ele mandou eles esperar em Jerusalém? Até que do alto seja revestido de poder. Porque é ali que ia ser o para-raio. Ali que ia descer o Espírito Santo. Estavam unânimes, perseverando em oração, sem saber que dia que ia vir, mas aquele dia veio. Então eu senti claramente que em toda a terra vai ter para-raios. Então esse movimento global de oração é a preparação para os raios. Não é maravilhoso pensar nisso? Os raios virão. Mas onde eles virão? Onde tiver pessoas esperando em oração. Então, aí tem sido muito vivificado para nós alguns versículos esses dias. Voltamos assim com muito mais ânimo em nossas orações em Jundiaí. Tem sido maravilhoso de manhã, tem sido tremendo todo dia. Deus tem nos visitado com várias
coisas assim, parece que subiu o nível. E eu quero ler 2 versículos para vocês, um aqui em Oséias 6. E versículo 3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E um outro versículo paralelo que é Salmo 72. Salmo 72. Versículo 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue-lhe o teu povo com justiça e os teus pobres com equidade. Que os montes tragam paz ao povo, como também os outeiros com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua por todas as gerações. Isso aqui é Salmo de Salomão, tem poucos salmos dele, tá? Mas aqui ele começa falando sobre o rei. A gente fala assim, é o filho de Salomão, é o próprio Salomão. Mas aí, vive ele enquanto existir o sol, enquanto durar a lua? Não, aí já não é Salomão não, né? Aí não é Salomão. Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua por todas as gerações. Desça como a chuva sobre o prado, como os chuveiros que regam a terra. Gente, primeiro é Salomão, depois é Jesus e depois é o Espírito Santo. Porque Jesus não consegue descer como chuva. Mas Jesus e o Espírito Santo são um, então ele vem como chuva. Antes de Jesus voltar para reinar na terra, ele virá como chuva. Ele virá como chuva que rega a terra. O outro passagem de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque ele como a alva a sua vinda é certa, e ele a nós virá como chuva. Vocês creem nisso, irmãos? Qual a época que nós estamos vivendo hoje? As épocas antes da volta de Cristo, os últimos acontecimentos. Jesus vai voltar fisicamente dos céus, tá? Para reinar sobre a terra. Mas antes dele voltar, ele virá como chuva. Creia nisso, faça isso a visão da sua vida. Ele virá como chuva. Joel 2 não foi cumprido em Pentecostes, porque não caiu sobre toda a carne. Caiu uma amostra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai cair sobre a terra como nunca aconteceu na história da humanidade. E ele vai cair em muitos lugares, muitas casas de oração, onde tem pessoas esperando em Deus, como havia em Jerusalém aqueles 120. Amém? Ele virá na Índia, na China, no Japão, na Indonésia, Estados Unidos, Europa, Brasil. Será uma chuva mundial, global, simultâneo. Vai ser um Pentecostes global. Vocês creem nisso? Gente, o que vai acontecer? O mundo vai ficar estarrecido, o mundo vai olhar e vai falar assim: de onde veio esse povo? Onde estava esse povo? Estava no meio deles o tempo todo, mas é um povo que não é de nada. É um povo que nem parecia, porque não é um povo que não é de nada. Povo fraco, povo sem força, povo estéril, que não dá luz, que não produz nada. E de repente no mundo todo vai ter essa chuva e vai levantar um exército poderoso em extremo. E aí nós vamos ter as últimas batalhas. Não vai ser maravilhoso pensar nisso? Eu quero que vocês pensem sobre o falso primeiro, que é fato histórico. Em 1979, veio ao poder no Irã um cara chamado Khomeini. Ele mudou a história do mundo. Até hoje nós estamos vivendo as consequências. Um cara.
Ele é tipo a personificação do diabo. Ele é o diabo que saiu do poço do abismo. Porque o islamismo, por séculos, vivia dormente. Parecia o cristianismo hoje. Parecia. Todo mundo dentro das suas igrejas, todo mundo dentro das suas mesquitas, todo mundo quietinho, incomodando ninguém. Séculos, séculos, séculos. Ninguém falava de islamismo. Tinha países inteiros islâmicos, mas não incomodava ninguém, não era ameaça para ninguém, nem eles criam muito. Houve um avivamento demoníaco. Demônios saíram do abismo, derrubaram aquele governo do Irã e trouxeram um avivamento mundial satânico que está mudando a história do mundo até hoje, e está repercutindo, está quase derrubando outros países, outras culturas mais fortes. Olha como é que aconteceu, de uma hora para outra, 79, poucos anos atrás, em termos históricos. O Muro de Berlim caiu em 89, comunismo, islamismo. Agora, o que vocês acham que vai acontecer se houver um avivamento mundial do cristianismo? Do mesma proporção. Um inspirado pelo demônio, outro inspirado pelo Espírito Santo. O que vai acontecer? No mundo todo vai levantar pessoas que nem em Atos, Pedro e os 11, e vão declarar: Jesus ressuscitou, está voltando, ele volta para Jerusalém, vai armar uma festa daquela guerra que você nunca viu. Vai ter mortandade, vai ter cura, vai ter praga, vai ter tudo que você pode imaginar. E esse povo está só gestando, está só assim esperando. Vocês não parecem estar muito entusiasmados com isso, não. Vocês estão? Eu estou. Ele virá a nós como chuva. A promessa de Deus é certa. Certeza. 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 Mike Bickle falou esses dias lá que o Bob Jones foi lá profetizar para ele. Ele falou, ele foi falar com ele quando ele nem cria em oração. Você vai levantar o ministério de oração 24/7. Eu nem gosto de oração 24/7, muito menos. E você vai ter pessoas, milhares de pessoas lá no sudeste da Ásia, naqueles lagos, naqueles brejos, plantando arroz, e eles vão estar assistindo a casa de oração em tela de televisão. Não tinha smartphone, não tinha nada além daquela televisão grande que tinha em sala. E esses dias agora está sendo feito o programa para poder passar exatamente as coisas que falou para ele, que ele nem cria, está acontecendo em nossos dias. É um negócio impressionante, um negócio que não dá para imaginar. Porque, gente, do jeito que lá vai, do jeito que nós somos, vai mudar nada, vai ter que ser outra geração. Está muito devagar. Está muito devagar. Gente, tem pessoas que convertem, algumas, uns pingados. O Brasil precisa de uma colheita grande. As faculdades precisam ser invadidas, as ruas, a cultura precisa ser invadida. Nós vamos conseguir fazer isso? Não. Mas quando ele descer como chuva, sim. É 3 mil num dia, 5 mil no outro. O negócio é exponencial. A gente não consegue, mas Deus consegue. Então a coisa mais importante hoje é esperar em Deus. Crer. E a última coisa é orar. E a penúltima coisa é preparar para isso que vem sobre nós. E eu vou terminar com um versículo aqui. A gente sempre fala que está terminando e é terrível, né? Mas estou terminando de verdade daqui a uns 5 minutos. 2 Reis 4. Eu queria que vocês a gente lê essa passagem em 2 Reis 4. Fala o seguinte: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que tinha de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas.
Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viver do resto. Sabe qual é a frase que mais impressiona nessa historinha aqui? E o azeite parou. Essa é a frase que me impressiona. Por que o azeite parou? Porque ela juntou poucas vasilhas. Eu podia ter juntado mais. Quanto mais vasilhas vazias, mais azeite vai ter. Só que depois que você fecha a porta, aí não pode pegar mais vasilha. Aí que o azeite vai começar a fluir. Então, nós precisamos agora, presta atenção que eu estou falando para todos vocês, esperar em Deus não é você ficar deitado na rede, tomando água de coco, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Não. Esperar em Deus é preparar para o grande avivamento que está vindo sobre a terra, sobre a chuva que virá. Junta vasilhas vazias, não poucas. Porque quando acabar as vasilhas, acaba o azeite. Logo, vamos juntar vasilhas vazias. Primeiro, dá um jeito de esvaziar a sua. E as vazias de todo mundo ao seu redor. Quer dizer, prega que você não presta, e que você não está com nada, e que nada que você faz vai adiantar nada. Faz a pessoa perder a fé literalmente nela mesma. Ela não tem a fé mais nela mesma. Opa, mais um, pode vir para a oração agora. Já que você é vazio, já que você não presta, já que você não consegue fazer nada, agora pode orar. Pode orar mesmo, clamar a Deus, para Deus fazer alguma coisa. Mas não fica lá só orando não, vai lá chamar outros. Junta vasilhas vazias, não poucas, porque o azeite vai vir. Então, nós devemos trabalhar para juntar vasilhas vazias, porque aí o Espírito Santo vai descer com poder. Amém? E o resultado do azeite é liberdade da escravidão. Vai ser livre da escravidão. Vai poder ficar livre. É uma coisa que Deus vai fazer nesses dias que vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa. Se nós cremos em chuva, o que nós devemos fazer? Plantar, arar, fazer os regos. Nós devemos ser ativamente envolvidos em fazer com que quando a chuva vier, ela tenha o máximo de proveito, né? Nós cremos na chuva. Eu admiro o pessoal do Nordeste. Naquela seca eles plantam ainda. 3 anos sem chuva, planta ainda. 1 hora vai chover, sabe? Porque se vier chuva e eles não plantarem, a chuva não vai resolver nada. Então assim, essa ação, essa espera em Deus, mas ativa, né? Preparando o terreno, sabe? Crendo, declarando, falando, juntando vasilhas vazias, levantando oração, levantando outros grupos de oração, para raios, Deus vai vir. Nós não somos de nada, mas Deus vai fazer. Então nós vamos preparar, porque o dia que acontecer, o mundo vai ficar admirado diante de uma coisa que vai mudar de um dia para o outro. De um dia para o outro. Eles falaram para os apóstolos: quem são esses caras? Galileu. Quem deu para eles essa autoridade, esse poder? Eles ficam admirados, porque o outro dia não era nada. Depois causou um transtorno terrível. Então o Espírito Santo descendo sobre nós vai fazer com que o estéril dê a luz, vai fazer com que nós tenhamos fruto, vai fazer com que muita coisa que hoje para nós é impossível, mas que a gente fica chorando e gemendo e achando terrível, não desanime, vale a pena. Não abre mão da visão, não abre mão do propósito, não abre mão daquilo que Deus quer fazer. É que o tempo ainda não chegou, mas quando o tempo chegar, nós vamos ver uma mudança radical nesse cenário e coisas vão acontecer.